Hello everybody! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Today we are talking about simple past, verb to be, regular and irregular verbs, page 37. Então hoje a gente vai falar sobre o simple past do verbo to be e do passado dos verbos regulares e irregulares, ok? Page 37, simple past, verb to be. Então, aqui a gente vai ver o passado do verbo to be, ok? Então, só para relembrar, quando que a gente utiliza o simple past? O simple past ele é usado para indicar ações já concluídas no passado, ok? Uma ação que começou, teve um início, um meio e um fim. Acabou, ficou lá no passado. Então, vamos ver como que é isso com o verbo to be, ok? Vocês têm na apostila de vocês, na página 37, uma tabelinha como essa, escrito Simple Past Verb to be Reveal. Quer dizer o quê? O passado do verbo to be, e é uma revisão, por isso está bem resumidinho aqui para vocês. Então, vocês têm essa tabela, ok? Lembrando, qual que é a forma do verbo to be no passado? São duas, was and were, ok? É was e were. Quando que a gente usa um e quando que a gente usa outro? Vamos lá. Para a gente I, he, she, it, que é a terceira pessoa, então, primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular, nós vamos usar o was. E para as demais pessoas, a gente vai utilizar o were, ok? Então, vamos lá. I was sick last week. You were sick last week. He, she, it was in Toronto. We, you, they were worried yesterday. Então, aqui, ó, a gente fez as formas afirmativas do verbo to be, ok? E como que a gente faz a forma negativa com o verbo to be? O verbo to be, ele é um verbo forte, eu sempre falo isso para vocês. Então, como ele é um verbo forte, ele vai ser o próprio auxiliar. Lembra que eu também já expliquei que todas as vezes que a gente vai fazer frases negativas e interrogativas, a gente precisa de um auxiliar, do tempo que a gente está trabalhando, né? Então, no verbo to be, ele é o próprio auxiliar. Então, o que vai acontecer na forma negativa? I was, que é o verbo to be, mais o not, mais o complemento, que é o resto da frase. I was not sick last week. Ou a gente pode contrair o was not e vai ficar wasn't, ok? E com were é a mesma coisa. You were not sick last week. You weren't, a forma contraída, sick last week, né? Então, eu estava doente a semana passada e aqui você estava doente a semana passada. Eu não estava doente a semana passada, você não estava doente a semana passada, ok? Para recheat é a mesma coisa, com was, e para will, they, com were, ok? Então, não muda. Forma afirmativa, sujeito, verb to be, mais o complemento. Negativa, sujeito, verb to be, mais o not, mais o complemento, ok? E para fazer a forma interrogativa? Eles colocaram essa tabelinha verde para vocês aí, ó. Look, interrogative forms. Teresa was in Toronto last week. Forma afirmativa, né? Sujeito Teresa, verbo to be no passado was, e o in Toronto last week é o complemento. Para fazer a interrogativa, a gente só vai inverter a posição do was com Teresa, que é o sujeito, ok? Então, na interrogativa vai ficar was she at the CN Tower? She é ela, ok? Então, o was vem na frente. E com were é a mesma coisa, it's the same. Her parents were in Canada. Os pais dela estavam no Canadá. É uma frase afirmativa. Sujeito, verbo to be no passado e o complemento que é em Canada. Depois, were they in Vancouver? Eles estavam em Vancouver? É uma question. Então, were, que estava depois do sujeito, veio para frente e o sujeito veio depois, ok? Então, aí tem um espacinho para vocês completarem a regra. Complete the rule. To ask questions in the simple past with verb to be, we use. Então, para fazer perguntas no simple past com o verb to be, a gente vai usar was or were before the subject. Então, para fazer a forma interrogativa, a gente vai usar was e were, que é o verbo to be no passado, dependendo do sujeito, antes do sujeito, ok? E o resto da frase que é um complemento, ok?
Page 37, aqui ó, regular and irregular verbs. Então aqui nós temos os verbos regulares e irregulares no passado. Só tem duas formas de conjugação. E é a mesma conjugação para todas as pessoas do verbo, ok? Não tem uma regra específica para cada sujeito. Então, por exemplo, nós temos os verbos regulares que seguem um padrão de conjugação, tem algumas regras específicas para eles, e os irregulares que não têm uma forma fixa. E a gente vai ver. Então, aqui na tabelinha de vocês, nós temos todos os sujeitos, ok? I, you, he, she, it, we, you, they. Todos os sujeitos, todas as pessoas. Aí, aqui no meio, nós temos dois verbos conjugados. Visit, que é um verbo regular, e went, que é um verbo irregular. E o complemento. Toronto last week, to the CN Tower, ok? Então, eu vou pegar só uma pessoa para a gente fazer o exemplo, mesmo porque são muitos, ok? Então, vamos lá. You visited Toronto last week. Or, you went to the CN Tower, ok? Você visitou Toronto semana passada e você foi ao CN Tower, ok? Então, para fazer a forma afirmativa, não tem erro. É pôr o sujeito, conjugar o verbo no passado, ok? O verbo principal, e o complemento, que é o resto da frase. Aí tem uma tabelinha para vocês aí também completar a regrinha das formas interrogativas e negativas do passado. Do you remember? Então, quando o verbo não é to be, qual que é o auxiliar que a gente vai utilizar no passado? É o did, lembram? O did, ele vai servir para todas as pessoas. E a gente vai utilizar o did tanto na negativa quanto na interrogativa, ok? Quando a gente utiliza o did, o que acontece com o verbo? Esse verbo conjugado aqui na afirmativa, ele vai voltar para a sua forma de origem, a sua forma básica, ok? Então, vamos lá. Simple past forms, interrogative. Read the sentence and complete the rule. Então, é para ler as frases e completar a regra. Did you enjoy your stay in Toronto with your parents? Você se divertiu? Você aproveitou a sua estadia em Toronto com seus pais? Então, ó, o did vem na frente porque é uma question, depois vem o sujeito e depois o verbo principal, que é enjoy, na forma de origem. To make the interrogative form of the simple past of regular and irregular verbs, we use. Então, para fazer a forma interrogativa do passado, regular e irregular dos verbos, nós usamos did in front of the subject to base the form of the main verb. Então, para fazer a interrogativa do simple past dos verbos regulares e irregulares, a gente vai utilizar o did em frente do sujeito e depois o verbo principal na forma básica, que é a forma de origem, ok? E para fazer a forma negativa, read the sentences below and complete the rule. Então, também a mesma coisa, para ler a frase e completar a regra. I did not enjoy my stay in Toronto with my parents. Eu não me diverti, eu não aproveitei a minha estadia em Toronto com os meus pais. Então, para fazer aí a forma negativa, nós usamos o did not or didn't before the base form of the main verb. Então, a gente vai usar o sujeito, o did mais o not, ou o didn't, que é a forma contraída, e o verbo principal na forma de origem, ok? Agora nós vamos colocar as regras dos verbos regulares aqui. Vamos ver. Então, regra número 1, number 1. Aos verbos regulares terminados em E, acrescenta-se somente o D no final do verbo, que é no caso do verbo to love, amar. Então, quando o verbo ele termina com E, ok? To love. Quando terminou com E, a gente só vai acrescentar o D no final, ok? Number 2. Aos verbos regulares terminados em consoante, vogal, consoante, CVC, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ED no fim. Então, por exemplo, verbos terminados em consoante, ó, T, consoante, O, vogal, P, consoante. Quando termina com consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última letra, ó, 2 P's, ok? Mais o ED no fim. Stop it. Next. Number 3. Aos verbos terminados em Y precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se o IED. Então, é o caso do study, to study.
terminou com Y, mas antes dele eu tenho uma consoante. Então, eu vou tirar esse Y e acrescentar o I e D. Fica studied, ok? And number 4. Aos verbos terminados em Y precedido de vogal, acrescenta-se somente o ED no final, que é o caso do enjoy, que é aproveitar. Terminou com Y, mas antes dele eu tenho uma vogal, então eu aplico a regra geral, que é só acrescentar o ED, eu não mexo no Y, ok? Agora vamos para os verbos irregulares. Irregular verbs. Os verbos irregulares, eles não possuem um padrão de formação. Eles não seguem as regras indicadas acima, pois possuem uma forma própria. Aí, né, a gente se pergunta, e como que eu vou saber então, né? Na verdade, não tem uma regra fixa, vocês vão ter que estudar e aos poucos vocês vão decorando esses verbos, normalmente os mais utilizados, ok? Por isso que eu sempre peço a tabelinha de verbos irregulares para vocês, porque lá tem uma tabela com diversos verbos, né? E a sua formação no passado. E cada um vai ter uma forma de conjugação, então é bom vocês consultarem. Ao consultarem, vocês também estão estudando e adquirindo mais esse vocabulário, ok? Então, eu coloquei 3 exemplos aqui para vocês, ó, o verbo to be, o verbo go e o verbo buy, ok? O verbo to be no infinitivo, no passado ele tem 2 formas de conjugação, que é o was e o were, ok? Ele significa ser e estar. Was é para I, he, she, it, e o were é you, we, they, ok? O verbo go, que é o verbo ir, no passado ele vira went, que é o verbo ir, partir. O buy, no passado, vira bought, que é o verbo comprar. Okay? Aqui são 3 exemplos, mas quem já tem a tabelinha aí, dá para dar uma consultada, vocês vão ver que tem muitos verbos aí que vocês podem já começar a dar uma olhada, ok? Page 37. Formação dos verbos regulares e irregulares. Então, aqui é tudo o que eu já expliquei, uma revisãozinha para vocês, tá? Então, na afirmativa, como que a gente conjuga esses verbos, né? O sujeito, ó, I, you, he. O verbo, dance, study, like. Os 3 verbos são verbos regulares, então eu aplico a regra. O dance terminou com E, acrescentei o D no fim. O study terminou com Y, mas ele é precedido de uma consoante, então eu tirei o Y e acrescentei o I e D. E o like já terminou com E, eu só acrescentei o D também. Na forma negativa desses verbos, o que eu faço? Sujeito, I, you, he. O did e o not em todas as frases, ou a forma contraída, que é o didn't, e o verbo na forma de origem, na forma principal, dance, study, like, porque na negativa e na interrogativa a gente não faz a conjugação desses verbos, né? Porque a gente já está usando o auxiliar did, que é o auxiliar do passado. Esse auxiliar já representa o tempo que a gente está utilizando. E na interrogative form, o did vem na frente, depois é o sujeito e depois é o verbo também na forma de origem. Did I dance? Did you study? Did he like? Ok? Expressões temporais usadas com simple past. Então, nós temos algumas expressões específicas que, ao vê-las na frase, a gente já deduz, a gente já sabe que essa frase está no simple past, ok? Vou colocar algumas para vocês. Yesterday, que é ontem. The day before yesterday, anteontem. Last night, ontem à noite. Last year, o ano passado. Last month, que é o mês passado. Last week, semana passada. Ago, que significa atrás, né? Meses atrás, dias atrás, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar no e-mail da classe, dúvidas8ano@conquistanglo.com.br. Assim que possível, eu esclareço a dúvida. E eu vou deixar para vocês as homeworks das pages 38, 40 e 41, ok? São alguns exercícios de simple past para vocês treinarem o uso dos verbos no passado e algumas questõezinhas de interpretação, ok? É isso. Today is over. Bye bye. See you next class.